Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais e essa é a nossa primeira aula do primeiro bimestre. Os alunos que estão presentes hoje são eles, o Luiz e o João. Os demais alunos, provavelmente por causa da chuva, e um porque caiu do cavalo, né? Estão faltando hoje, porém toda a aula nossa é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardorenck e depois é enviado o link para os alunos que faltaram e os que estão presentes. Os que faltaram devem assistir a aula e fazer as atividades, e os que estão presentes podem rever o vídeo na hora de fazer a tarefa São Paulo, tá bom? Não vão esquecer de fazer. Tema da aula de hoje: número primo e número composto. Vocês lembram o que é número primo? São números que só podem ser divisíveis por dois números distintos. Quem são esses dois números distintos? Distintos quer dizer diferentes. 0 por 1. Quase. Por 1 e por ele mesmo. Tá bom? Nenhum número dá para dividir por 0. Certo? Cuidado com isso. Conteúdo: números primos e números compostos. Objetivos: conceituar números primos a partir de seus divisores naturais. O senhor não está pressionado? Não. Dividir. Só vou terminar a leitura aqui e já aperto pausa aqui. Diferenciar os números primos e números compostos. Continuando então. Para começar, quais são os divisores naturais do número abaixo? Então, número 1, dá para dividir por quem? Por ele mesmo. Por ele mesmo. Qual outro que dá para dividir? Sem dar o resto. Número 1, dá para dividir por 1 e por quem mais? Por 2. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Então não pode ser. Qual outro número que dá para dividir 1? Imagina que você tem uma pessoa. Dá para dividir em quantos grupos essa pessoa? Um grupo só. Então não dá para dividir mais que isso. Tá? O número 2, dá para dividir por quem? Por quantos grupos? Por ele mesmo. Por ele mesmo. Por 2. Por ele mesmo é 2. Por 1 e por ele mesmo. É isso mesmo. Oh, meu Deus. Então, por 1 e por 2. Agora eu vou apertar pausa e vocês vão ver quem dá. O 3 dá para dividir por quem? O 4 dá para dividir por quem? O 5 por quem? O 6 por quem? Vou apertar pausa e vou dar um tempinho para vocês ali, para vocês terminarem. O 3, por quem que dá para dividir? Lembrando, não pode quebrar. Pense em alguma coisa que não pode quebrar. Pessoa você não pode dividir ao meio, né? Então uma pessoa dá para dividir num grupo de uma pessoa. Duas pessoas dá para dividir em um grupo de 2 pessoas ou 1. 3 pessoas dá para dividir em um grupo de quantas pessoas? Sem sobrar, tá bom? Sem dar resto. O senhor ficou confuso de dividir pessoas, então pense em dividir mesmo. Como que eu posso dividir alguma coisa inteira sem quebrar, tá? Não é que nem barra de chocolate. Vou dividir uma barra de chocolate ao meio, pega metade para mim e metade para você. Não pode, tá bom? Se só copiem no caderno de vocês aqui, ó, que não tem a apostila ainda, né? Só pôr o número 1 na frente aqui e vão colocar os divisores na frente, tá bom? Continuando então. O 3 dá para dividir por quem? Vamos começar dos menores para cima. Quem é o menor número que dá para dividir o 3? 1. Ou seja, se perceberam o seguinte, o 1 dá para dividir por 1, o 2 dá para dividir por 1, o 3 dá para dividir por 1. Todos os números dá para dividir por 1. É isso mesmo. Então, o 3 dá para dividir por 1. Quem vem depois do 1? O 2. O 2. O 3 dá para dividir por 2?
Você tem 3 balas. Dá para dividir por 2 pessoas sem precisar quebrar bala? Não, né? Vai sobrar uma, né? Então, o 3 não dá para dividir por 2. Quem é o próximo número depois do 3? 3. 3 dá para dividir por 3? Dá, porque todos os números dá para dividir por ele mesmo, tá bom? Agora o número 4. Ah, de novo. Deixa eu apertar a pausa. Ah, voltou. Número 4. Dá para dividir. Quem é o primeiro número que eu vou tentar? O 1. Sempre o menor primeiro. 1. Quem é depois do 1? O 4 dá para dividir por 2? Você tem 4 balas. Dá para dividir por 2 pessoas sem sobrar nada? Dá. Boa! Então dá para dividir por 2. O 4 dá para dividir por 3? Você tem 4 balas. Dá para dividir por 3 pessoas? Não, vai sobrar uma, né? O 4 dá para dividir por 4? Dá uma bala para cada um, se for pensar em bala, né? Muito bem. O 5. O 5 dá para dividir por 1? Dá. Todo número é divisível por 1. Se você tem 5 balas, você vai dividir só por você mesmo. Você pega 5 balas para você. Entendeu? O 5. Tenho 5 balas. Dá para dividir por 2 pessoas? Não, né? Vai sobrar uma. Tenho 5 balas. Dá para dividir por 3 pessoas? Não. Dá uma bala para cada um, sobra 2. Tenho 5 balas. Dá para dividir por 4 pessoas? Não. Vai sobrar uma. Tenho 5 balas. Dá para dividir por 5 pessoas? Sim. Pronto. Agora o 6. 6 dá para dividir por 1? Dá. Dá para dividir por 2? 6 dividido por 2? Dá. Isso, dá 3 para cada um, né? Eu tenho 6, dá para dividir por 3? Você tem 6 balas, dá para dividir por 3 pessoas? Dá, 2 balas para cada um, né? Então dá para dividir por 3. Eu tenho 6, dá para dividir por 4? Você tem 6 balas, vai dividir por 4 pessoas. Dá uma bala para cada um, sobra 2, então não dá. Tenho 6, dá para dividir por 5? Não. Tenho 6, dá para dividir por 6? Dá. Então esses são os divisores. Divisor do 1, somente 1. Divisor do 2, 1 e o 2. Divisor do 3, 1 e o 3. Divisor do 4, 1, 2 e 4. Divisor do 5, 1 e o 5. Divisor do 6, 1, 2, 3 e 6. Tá bom? Então lá. Aí vem umas perguntas agora. Agora a gente vai aprender uma coisa. Quer ver? Você percebeu que alguns números possuem apenas 2 divisores naturais, enquanto os outros possuem mais de 2 divisores? Perceberam isso ou não? Qual que tem só 2 divisores natural aqui? O 4 tem 2 só? Não, o 4 tem 3. O 2. E o 5. O 3 e o 5. O que esses números são? Natural. Eles são números naturais. Mas eu posso perceber que ele só pode dividir por ele mesmo e por 1. Qual é o número? Como que a gente chama? Primos. Números primos. Eles são números primos. Olha novamente, a gente já olhou, né? Os números 2, 3 e 5 possuem apenas 2 divisores naturais. O 1 e eles mesmos. Os números 4 e 6 possuem mais de 2 números naturais, além do 1 e ele mesmo, tá? Então, quando eu tenho só 2 números naturais, a gente chama eles de números primos. E os que não são primos? Naturais. Não. Todos são naturais. Ele tem um outro nome. Ainda bem que ninguém falou irmão. Números primos é aquele que só tem 2 divisores. Ele mesmo e o 1, que é o divisor de todos os números. E os que possuem mais de 1 a gente chama de números compostos. Tá? Lembra do posto? Composto. Composto. Tá bom? Então vamos lá. Números primos. Todo número natural que possui apenas 2 divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo, é chamado número primo. Então calma aí. O número 1
é divisível por número 1. É número 1 e ele mesmo, não é? Então ele é primo? Não, porque fala que é por 2 divisores naturais distintos. O que é distintos? Diferentes. Então o número 1 e o número 1 não são diferentes, são iguais. Então na verdade o número 1 só dá para dividir por 1. Então ele não é primo, tá? Então ele não é primo. Muita gente acha que o número 1 é primo. Não, o primeiro número primo é o número 2. Olha lá, os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29 são exemplos de números primos. E existem infinitos números primos. Tem fim os números primos? Não. Infinito. Tá bom? Quer fazer os cálculos também? Se começa, tem um jeito de fazer, né? A gente viu no ano passado como fazer, lembra? Tinha o crivo lá que a gente ia fazendo passo a passo. Vai fazer uma listando, ia pintando as corzinhas, lembra? Aí pintava os múltiplos e tal, daí tinha lá os números primos de 1 a 100, mas não para no 100, continua, tá? Então lá, mas e os números que possuem mais de 2 divisores naturais distintos? Vocês sabem como eles são chamados? Agora já sabe, eu falei, como que eles são mesmo? Esqueceu? Compostos. Isso, compostos. Nome ruim, Olha lá, números compostos. Todo número natural que possui mais de 2 divisores naturais distintos é chamado de número composto. Os números 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 são exemplos de números compostos e existem infinitos números compostos. Mas o número 1, agora fica a dúvida. Ele é primo ou ele é composto? Não é composto. Porque ele não é formado por mais de um número. Ele é primo? Não é primo também. Todos são naturais. Ele não é nem primo e nem composto. Ele é natural. Todos esses números que nós falamos são naturais. São números inteiros positivos. Ele não é nem primo e nem composto, tá bom? Olha lá, vai explicar aqui. O número 1 não é nem primo e nem é composto. Outra curiosidade. O único número natural par que é primo é o número 2. Então, você tem que ser muito rápido para responder uma pergunta dessa que eu vou fazer para você. Número 6 é primo? Não. Por que não é primo? Porque é o único número. Porque ele é par e o 6 é par e o único número primo par é o número 2. Então às vezes cai lá para você. O número 200 é primo? Você vai falar, eu vou ter que dividir todo mundo por 200 para descobrir se ele é primo. Não, não precisa nem dividir. O único número par que é primo é o número 2. O resto é tudo número ímpar, tá bom? Então vamos lá, continuando. Agora na prática, exercício para vocês fazerem. Não copie. Leia com atenção e responda. Eu vou ler para vocês o enunciado. 2 amigos estavam resolvendo desafios de matemática. André não soube responder a uma pergunta e pediu ajuda a seu amigo Luiz. André disse: Luiz, por que o número 20 não é denominado número primo? Porque é só o 2 que é primo. Boa, você já matou a charada. Luiz respondeu a André dizendo que isso pode ser explicado de 2 maneiras diferentes. Quais são essas 2 respostas possíveis? O Luiz já respondeu uma, porque o número 20 é par e o único número primo par é o número 2. Qual a outra maneira de responder isso? Eu acho que é porque na hora que for dividir ele tem mais número. Parabéns, é isso mesmo. Porque o 20, a hora que você for dividir, ele dá para dividir por 2, por 4, porque 20 dividido por 4 dá 5. Dá para dividir por 5, porque 20 dividido por 5 dá 4. Dá para dividir por 10, porque 20 dividido por 10 dá 2.
Dá para dividir por 2 também, entendeu? Tem muitos divisores. Então, por isso que ele não pode ser primo. Então, não vou nem dar tempo de vocês responderem, que vocês já responderam verbalmente aqui, né? Então, primeiro, a mais fácil de todas, porque o único número par que é primo é o número 2. E também, por que ele não é primo? Porque ele é composto, porque o 20 dá para dividir por 2, por 3 não, mas por 4 dá, por 5 dá, por 6 não, por 7 não, por 8 não, por 9 não, por 10 dá, por 11 não, 12 não, 13 não, 14 não, 15 não, 16 não, 17 não, 18 não, 19 não, 20. Então ele dá para dividir por todos esses números. Quantos números dá para dividir? 1, 2, 3, 4, 5. E ele tinha que ser divisível somente por ele mesmo e por 1. Ah, esqueci! E ele ainda pode ser divisível por 1. Então, na verdade, ele pode ser divisível por 1, 2, 3, 4, 5, 6 números diferentes. Então, essas são as duas respostas mesmo. Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Olha lá, a resposta subindo aqui, ó. O número 20 possui mais de 2 divisores naturais, que são eles: 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Para ser um número primo, ele deveria possuir somente 2 divisores naturais distintos, o 1 e ele mesmo. Ele possui o 1 e ele mesmo, mas por que ele não é primo? Porque tem outros que dividem ele também, tá? E a segunda parte, que é a mais fácil da gente perceber se é primo ou não, o número 20 é par, e todo número par, com exceção do 2, é um número composto. Ou melhor, respondendo que nem o Luiz falou hoje para mim, porque o único número primo par é o número 2, o resto não é ímpar, é primo. Lembrando, se o número não é primo, ele é composto, com exceção do número 1, que não é nem primo e nem composto. Ele é deslocado da turma, ele não faz parte nem de um nem do outro. E o 0? O 0 não é também. É que o 0 não dá para dividir. O 0 dá para dividir por todos os números, né? O 0 dá para dividir por 1, por 2. Ó, vamos supor, nós somos 3 pessoas aqui. Eu não tenho nenhum real, vou dividir entre nós 3, cada um não ganha nada. Então o 0 dividido por qualquer número é 0. A única coisa que não dá para fazer é dividir alguma coisa por 0. Se você pegar 5 e tentar dividir por 0, não dá. Dá erro, né? Porque para onde vai parar os números? Ele é natural, então? Ele é natural. Todos os números são naturais, esse que a gente falou. Só tem que ser primo ou composto. Ó, exercício número 2. Estaria na apostila de vocês também, mas não chegou ainda para nós, né? Cuidado, rapaz, você vai fazer arte com essa cola. Então eu vou ler para vocês, vou apertar pausa e vou deixar 5 minutos para vocês responderem. Presta atenção. Ana e Pedro estão organizando um jogo que envolve distribuir brindes de forma igual entre todos os participantes. Ana sugere que eles preparem 19 brindes, enquanto Pedro sugere que eles preparem 24. A partir do número de brindes, eles escolherão os números de participantes do jogo. Pedro argumenta que a sugestão de Ana, por se tratar de número primo, limita as opções de número de jogadores. Pedro está certo? Se sim, por que isso limita o número de opções? Vou apertar pause, pense, daqui a pouquinho a gente solta o play e vocês respondem, tá bom? Então, ó, continuando. Vocês já responderam para mim, eu não vou falar aqui que vocês responderam. Daí a gente vai chegar no final e vocês vão ver se está certo ou está errado. Então, se ela faz 19 brindes, esses 19 brindes dá para dividir em quantos participantes? Vamos lá, achar os divisores. Quais são os divisores de 19? Que é o menor de todos? 1, muito bem. 19 dá para dividir por 2? Dá 9 e sobra 1, então não dá. Dá para dividir por 3? Dá 6, 3 vezes 6, 18, sobra 1, também não dá. Dá para dividir por 4?
4 vezes 4 dá 16, sobra 3, também não deu. 19, dá para dividir por 5? 3 vezes 5, 15, sobra 4, não deu também. Dá para dividir por 6? 3 vezes 6, 18, sobra 1, também não deu. Dá para dividir por 7? 3 vezes 7, 21. Não dá, passou. 3 vezes 6, 18, sobra 1. Já falei 6, né? Ah, não, 3 vezes 7, 21. 2 vezes 7, 14, sobra 5. Não deu também. Dá para dividir por 8? 2 vezes 8, 16, sobrou 3, também não deu. Dá para dividir por 9? 2 vezes 9, 18, sobrou 1, não deu. Dá para dividir por 10? Não dá. Por 11 não, por 12 não, por 13 não, por 14 não, por 15 não, por 16 não, por 17 não, por 18 não, por 19. Então o número 19 é o número primo. Então, ou monta equipes de uma pessoa ou equipes de 19 pessoas. Ou ela monta uma equipe que uma pessoa vai ganhar 19 brindes sozinho, ou ela monta uma equipe com 19 pessoas, cada um ganha um brinde. Agora, ele falou de 24. 24 dá para montar grupos de quantos? Dá para montar de uma pessoa, 2, porque 24 dá para dividir por 2. 24 dá para dividir por 3, porque 3 vezes 8 dá 24. 24 dá para dividir por 4, porque 4 vezes 6 dá 24. 24 não dá para dividir por 5. 24 dá para dividir por 6, por 7 não, por 8 dá, por 9 não, por 10 não, por 11 não, por 12 dá, né? Porque 24 dividido por 2 dá 2, cara. Dá para dividir por 13 não, 14 não, 15 não, 16 não, 17 não, 18 não, 19 não, 20 não, 21 não, 22 não, 23 não, 24 dá. Então olhe bem, a sugestão dela só dava para montar grupos de 1 ou 19, certo? Pedro surgiu 24, dava para montar grupo de 1, de 2, de 3, de 4, de 6, de 8, de 12 e de 24 participantes. Então, ele estava certo? Estava, porque dela é o número primo, então só dá para ter duas opções, ou 19 pessoas no grupo, ou uma pessoa só no grupo, certo? Então, para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá, resolução. Pedro está certo, o número 19 é primo. Isso limita o número de opções, porque com 19 brindes seria possível distribuir igualmente entre 1 ou 19 jogadores. Já com 24 opções, né, de brindes, é possível organizar um jogo com 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ou 24 jogadores. Então ela tinha muitas opções com 24, certo? Na prática, mais um exercício. 5 minutinhos, vou apertar pause. Presta atenção. Uma empresa foi contratada para pintar os números das casas de um condomínio. As casas deveriam ser numeradas de 20 a 40. Quantas dessas casas numeradas com números primos? Então, do número 20 até o número 40, quantas casas tem número primo? Lembrando, 22 é primo? Não. 24, 26. Não, tudo que é número par. Você vai pegar os números ímpar e vai descobrir. Se ele não for divisível por mais nenhum número, ele é primo. Tá bom? 5 minutinhos, vou apertar pausa. Bom, então como eu estava conversando com vocês fora da gravação aqui, do 20 até o 40 tem muitos números. Os números pares eu sei que não são primos, porque o único número par primo é o número 2. Daí a gente vai tentar os números ímpares. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39. 21. 21 dá para dividir por 2? Não. Por 3 dá. Quando se divide por 3 dá 7. Então dá para dividir por 3 e por 7. Então o número 21 não é primo. 23 é primo? 23 dá para dividir pelos números primos anteriores. Sempre tenta dividir pelos números primos anteriores. Dá para dividir por 2? Não. Por 3. 23 dividido por 3. 3, na tabuada do 3 não tem 23, né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Não dá. Então, 23 pode ser primo. Dá para dividir por 5? Não dá. Dá para dividir por 7? Não dá também. Dá para dividir por... Quem é o próximo número primo? Depois do 7, 11. Não dá. E aí, preste bem atenção. A metade de 23 seria 11,5. Qualquer número acima do 11,5 não dá para dividir mais, tá? Então a gente vai tentar só até a metade dele. Então eu já tentei dividir por 11, não deu. O próximo número primo era 13, também não dá. Então esse aqui é o número primo, certo? Certo. Agora continuando. O 25 dá para dividir por 2? Não, porque é número ímpar, né? 25 dá para dividir por 3? Não, mas dá para dividir por 5. Então ele não é número primo. 27 dá para dividir por 2? Não, porque ele é número ímpar. Dá para dividir por 3? Dá. 27 dividido por 3 dá 9. Então ele dá para dividir tanto por 3 quanto por 9. Não é número primo. 29 é número primo? 29 dá para dividir por 2? Não. Por 3? Também não dá, né? 29 dividido por 3. 3 vezes 9 dá 27. Sobra 2. Não pode ter sobra. 29 dá para dividir por 5? Não, também. É primo. Por 7? Não, também. Por 11? Não, também. Dá 22, sobra 7. Por 13? 29 dá para dividir por 13, que é o próximo número primo? Não, também. É primo. Por 17, que é o próximo número primo? Não, também. 17 passou da metade de 29. Então ele é primo também. 31 é número primo? É, né? Porque, ó, dá para dividir por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Não. Por 7? Não. Por 11? Não. Por 13? Não. Por 17? Não. Então, 31 também é primo. 33 dá para dividir por 3? Dá. Dá por 3 e por 11. Então, ele não é primo. 35 dá para dividir por 5, por 7? Também não é primo. 37 é número primo? 37 dá para dividir por 3? Não é primo. Dá pra, por quem que vai dar para dividir? Vamos tentar pelos números primos que a gente conhece. 37 dividido por 3, 1 vezes 3, 3, sobra 0, abaixo o 7. 2 vezes 3, 6, sobra 1. Dá 12 e tem 1 de sobra, não pode ter sobra. Então não dá para dividir por 3. Quem é o próximo número primo? Número 5. 7 vezes 5, 35, sobra 2. Não pode ter sobra, então não pode se dividir por 5 também. Próximo número primo, 7. 5 vezes 7, 35, sobra 2. Pode ter sobra? Não, então não dá para dividir por 7 também. Próximo número primo, 11. 3 vezes 11, 33. Sobrou 4, não pode ter sobra. Próximo número primo, 13. 3 vezes 13, 39. Passou, né? Então, 37 é número primo. 37 é número primo. 39 dá para dividir por 3, que dá 13. Então, ele não é primo. Então, quantos números vão ter do número 20 até o 40 que são primos? 4. Quem são eles? 23, 29, 31 e o número 37. Subindo a resposta aí.
Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou da explicação, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá, subindo a resposta. 23, 29, 31 e 37 foram numeradas com números primos, pois possuem apenas divisores naturais, o 1 e eles mesmos. As demais casas possuem os números com mais de um divisores naturais, além de um e deles mesmos. As demais casas não são números primos, são números, quem lembra? Compostos, muito bem. Encerramento. Essas duas perguntas vocês têm que responder com as suas palavras. Presta atenção. O que são números primos? Números primos que dá para dividir só por dois, né? Só por dois números naturais. Quem são esses dois números naturais? Ele mesmo. E... Ajuda, João. Tenta lembrar. Ele mesmo e o número que dá para dividir todos os números. É o divisor universal. 1. Muito bem. Então, o Luiz matou a charada dessa aqui. Nem precisei apertar pausa. O que são números primos? São números naturais que só podem ser divisores naturais. Ele mesmo e 1. Tá bom? Números distintos, né? Ele mesmo e 1. O que são números compostos? Como fazemos para identificá-los? Porque dá para dividir por outros números. Além dele mesmo e 1, né? Muito bem. O que são números compostos? São números que podem ser divisíveis além dele mesmo e 1 por outros números naturais, né? Por exemplo, como que eu faço para fazer o número 40? Já pararam para pensar nisso? Eu posso fazer 2 vezes 10 vezes 2. Ué, 2 vezes 10 dá quantos? 2 vezes 10 dá 20. E 20 vezes 2? 40. Então eu posso usar mais de um número multiplicando, né? Eu poderia fazer 2 vezes 20, certo? Que dá 40. Eu poderia fazer também 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 6. 8. Você somou. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5? 40. Entendeu? Isso aqui é números compostos. O 40 pode ser feito de várias maneiras. Igual eu vejo lá, você tem uns vídeos para multiplicar que dá como faz tal número, daí tem 3 coisas assim. Tem 3 opções. Ah, legal. Olha lá, agora aprofundamento. A seguir você encontra uma seleção de exercícios que ampliam a possibilidade de prática, de retomada e aprofundamento de conteúdo estudado. Então vamos lá. Eu vou apertar pause, vocês leiam com atenção, com aprofundamento. A parte de vocês lerem e entenderem já faz parte da avaliação, tá bom? E aí um não conta para o outro, vai marcar bem no cantinho do caderno. Você acha que é a letra A, você acha que é a B, a C ou a D. Esse é o momento de treinar também a leitura e interpretação. O que é leitura e interpretação? É eu ler e entender o que está pedindo. Caso você esteja com dificuldade nisso, depois a gente vai fazer a correção, vocês vão praticar isso junto comigo, tá bom? Então vou apertar pausa e vou dar 5 minutinhos para fazer isso aqui. Vamos ler com atenção? 3 cartões foram colocados sobre uma mesa. Cartão, qual o número desse cartão? 623. Isso. Cartão, qual o número desse outro? 589. E esse cartão? P. P, no caso aqui, é uma incógnita. Incógnita é um valor que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Aí ele vem e conta para mim aqui, ó. Se o número do cartão P, que equivale quer dizer que ele vale, né? A diferença entre os números que representam os outros 2 cartões, podemos afirmar que, primeiro, vamos descobrir qual é a diferença. Conta. 623 menos 589. 3, dá para tirar 9? Não, empresta do vizinho. Aqui fica 1, aqui fica 13. 13 que tira 9, ou 9, quanto falta para chegar no 13? 9, 10, 11, 12, 13.
4. Agora, 1 que tira 8. Ah, você falou pra mim que era 9 aqui já hoje. Por isso que não erramos. Na hora que eu estava ajudando você aí. É a 8 aqui embaixo. Então lá, é que você não entendeu o seu número, eu também não. Mas vamos lá, nós estamos voltando agora de férias, né, Liz? 1 que tira 8 dá? Eu tenho uma bala, dá para tirar 8 balas lá? Não. Empresta do vizinho. Se ele tinha 5 centenas, ao emprestar uma centena, ele vira 10 dezenas. Aí 10 dezenas com mais uma dezena, 11. Então, 11 que tira 8. Põe o 8 na cabeça, quanto falta para chegar no 11? 8, 9, 10, 11, 3. 5 que tira 5, 0. Então, eu já descobri que o P vale 34. Não pode ser a alternativa C e nem pode ser a alternativa D. É a B. É a B? É, por quê? Porque o número 34 é primo? Não. Por que ele não é primo mesmo? Porque o único número que é primo, que é par, é 2. É o 2, pronto. Ah, professor, mas e se eu não decorar essa regra? Eu ia ter que descobrir que o 34 dá para dividir por 1, por 2, por 3 não, por 4, acho que não também, por 5 não também, por 6, não, dá por 2, porque 34 dividido por 2 dá 17. É 17 e 34. Então eu descobri que ele divide por mais de um número. Mas o melhor mesmo é lembrar que todo número par é composto, com exceção do número 2, porque ele é primo. Então o 34 é composto. Muito bom. Olha lá. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. A resposta é 34 é o número composto. Por que é isso mesmo? Ele vai explicar agora aqui, ó. 623 menos 589 é igual a 34, que não é o número primo. O único número natural par que é primo é o número 2. Isso aí vocês não vão esquecer mais. Vão dormir pensando nisso hoje. Segundo exercício do aprofundando. Vai ter na apostila de vocês também quando chegar. Então eu vou apertar pause, leitura e interpretação. Eu vou ler para vocês aqui muito rápido, mas preste atenção. A sequência 37. Esse é o primeiro número. Esse número é quantos? 42. Depois 47. Aí ele quer saber quem são os próximos números. Na verdade ele quer saber o nono número. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Vamos ver se eu fiz certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele quer que você descubra quem é o nono número. E depois você vai falar para mim se ele é primo, se ele é par, se ele é ímpar, o que ele é. Tá? Mas como que vocês vão descobrir? Tem que observar de quantos em quantos está subindo. A hora que você perceber quantos está subindo, você acha os outros e responde a pergunta, tá bom? Vou apertar pause na gravação e vou pôr 5 minutos para vocês resolverem. Acho que é uma B. Então vamos lá, continuando. 47. A gente percebeu que está subindo de 5 em 5. Como que eu posso ter certeza nisso? É só pegar um e tirar o de trás. Ó. 42 menos 37, é isso? 7 dá para tirar 2? Não, empresta do vizinho, fica 12. 12 que tira 7, 5. Então a gente descobre que está subindo de 5 em 5. Aí continuando nossa contagem aqui. 47 com mais 5, usar os dedos aqui mesmo. 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52 com mais 5, 57. 57 com mais 5, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 62 com mais 5, opa, que número feio, louco. 67. 67 com mais 5, 68, 69, 70, 71, 72. 72 com mais 5, 77. Já sei que não é esse e nem esse. E agora? Ele é 77.
Mas ele é um número primo ou composto? Se fosse par, eu já tinha certeza que era composto. Agora eu tenho que tentar dividir o 77 por outros números primos. Por 2 não dá. Por 2 não dá porque número ímpar dividido por 2 sobra 1, né? Então, próximo número ímpar, primo, 3. 2 vezes 3, 6. 7 que tira 6, 1, abaixo o 7. 3 vezes 5 dá 15, sobrou 2. Não dá para dividir por 3. Ó, será que vai ser número primo? Né? Aí, próximo número primo, número 5. 1 vezes 5, 5, sobra 2, abaixo o 7. 5 vezes 5, 25, sobra 2. Não pode ter sobra. Não deu para dividir por 5. Quem é o próximo número primo? O 7, né? 1 vezes 7, 7. Sobrou 0. Abaixou o 7. 1 vezes 7, 7. Sobrou 0. Oh, dá para dividir por 7. Então, 77 dá para dividir por 1, por 7, por 11 e por 77. Então ele não é primo, ele é número composto. Certeza? Você acertou mesmo, você falou a letra D, né? Muito bem. Então ele, além de ser o número 77, ele é um número composto. Cuidado, uma coisa que eu errava muito quando eu tinha a idade de vocês. Eu via número tipo 33, 77, 99, e eu achava que esses números eram primo. Quando tem dois números iguais, um do ladinho do outro, todos eles dá para dividir por 11. Porque a tabuada do 11 são números iguais, ó. 11, 1 e 1. 1 vezes 11 dá 11. 2 vezes 11, 22. 2 e 2. 3 vezes 11, 33. 3 e 3. 4 vezes 11, 44. 4 e 4. 5 vezes 11, 55, entendeu? Então eles não são primos. Confunde muito a gente, porque a gente acha que a maioria dos números ímpares é primos. Então todos os números que tem parzinho igual... Ah, quando tiver juntinho assim, 11, 44, quer dizer, o 11 é primo, né? Desculpe. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 não são primos, porque eles são da tabuada do 11, tá bom? Agora, o 11 é primo, o 11. Então só o 11 que é primo? Só o 11 que é primo na tabuada do 11. Gostou? Deixa seu like e se inscreva no canal. Olha lá, aprofundando a resposta correta, letra D. 77 é o número composto. Olha o que ele mostra aqui, aqueles termos, né? Veja bem, 37 com mais 2, 44. 42 com mais, quer dizer, com mais 5, desculpa. Com mais 5, 47. 47 com mais 5, 52. 52 com mais 5, até chegar no ano que nós chegamos. Portanto, o número 77 não é um número primo. Ele é um número, se ele não é primo, ele é composto, né? Lembrando, o único número que não é primo e nem composto, quem é ele? É o 1. Muito bom. Divisores naturais: 1, 7, 11 e 77. Certo? Aqui são as referências. Os criadores do material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula, da primeira aula, né, de 2025 do material digital, Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.